Olá, graça e paz a todos. Este é um momento oportuno onde Deus concede mais esta oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para a vida de todos aqueles que assim a chegar a este vídeo e assistir realmente o que Deus tem para nos falar neste dia. Estaremos meditando hoje no livro de Eclesiastes. Vamos falar de uma mensagem hoje que impacta muitos corações de muita gente. É uma coisa realmente que mexe com as ideias do ser humano. Mas antes eu gostaria de pedir você para deixar aí o seu like e também aproveitar a oportunidade de compartilhar com alguém, se você sentir o desejo no coração. Também não esqueça aí de fazer a sua inscrição. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. E também ative o sininho para que você esteja acompanhando todos os trabalhos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim: O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca fartará da renda. Também isso é vaidade. Queridos, vamos tratar de um texto hoje assim que mexe com muita gente, né? Vamos falar realmente sobre finanças. Quando se fala de dinheiro na Bíblia, muitas pessoas às vezes ficam assim preocupadas a respeito do que a palavra nos ensina acerca desse assunto. Mas na verdade o ser humano consegue sobreviver sem o dinheiro? O que você acha? Será que o ser humano conseguiria realmente manter a sua casa, a sua família, se ele não tivesse o dinheiro que vem realmente do trabalho prestado para alguém? Ou seja, a Bíblia condena as pessoas que são ricas? Tudo isso nós vamos ver nesse texto agora. Quem escreveu isso nada mais nada menos do que um grande e poderoso sábio e muito riquíssimo, conhecido como Salomão. Mas na verdade, antes dele ser rico, era um jovem ainda que realmente ansiava pelo poder, pelo conhecimento de Deus, e Deus realmente lhe apareceu perguntando-lhe, pedindo para ele, disse para ele: olha, Salomão, se você realmente me pedir o que quiser, eu te darei. Talvez se fosse qualquer outro jovem hoje, talvez até eu não sei em que circunstância ele vivia naquele momento, talvez ele pedisse logo riquezas, porque as riquezas realmente nos trazem conforto, nos traz realmente uma comodidade melhor, entre aspas. E realmente traz. Mas desde que realmente essas riquezas não são realmente riquezas que tomam ali o lugar de Deus e faz com que essa pessoa se torne arrogante, prepotente e pode talvez prejudicar a outros. Porque o que tem muito acontecido é isso, as pessoas não têm utilizado bem os seus recursos financeiros e às vezes faz com que vidas de outras pessoas sejam destruídas, como a gente já tem conhecido muito. Isso aí. O dinheiro bem utilizado, bem aplicado para uma boa causa, isso é importante e faz bem para a vida daquele que possui e também para a vida de outros, dos quais ele se dispõe a ajudar. E aqui realmente Salomão, quando ele realmente foi tentado nesse pedido de pedir a Deus o que quisesse, ele realmente não escolheu riquezas. Escolheu a melhor casa, não escolheu a melhor fazenda, não. A Bíblia diz que ele escolheu sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria para governar um povo. E diz a palavra de Deus que Deus lhe encheu de sabedoria. E além da sabedoria, Deus, olhando para a humildade do coração dele, deu a ele realmente todas as demais coisas. Porque realmente Deus viu que ele escolheu a melhor parte. E é assim que Deus faz conosco também. Quando nós escolhemos a melhor parte, as demais coisas vão sendo acrescentadas, como diz Mateus 6,33. Ele buscou realmente primeiro o reino de Deus e todas as coisas foram sendo acrescentadas. Mas se alguém me perguntasse, mas Paulo, a Bíblia fala de outros textos realmente que condena o homem a ter muitas riquezas? Sim, de certa forma sim, se ele não colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz realmente que o dinheiro é a raiz. Observe que a palavra diz que é a raiz de toda espécie de males. Não está dizendo que o dinheiro apresenta todos os males, é a raiz de todos os males. Porque se ele mal utilizado, ele vai tomar um rumo diferente. Uma raiz, observe que em uma raiz ela sai
diversos, né, brotinhos ali para dar sequência a uma vida de uma planta. E o ser humano, quando ele tem muitas riquezas no seu coração, e às vezes ele arquiteta várias coisas, inclusive delas as coisas que podem ser para o mal. E a Bíblia não condena a ser rico, porque muitos homens foram ricos, como Salomão, Jó, diversos outros homens foram riquíssimos. O que a Bíblia condena, na verdade, é o homem colocar Deus em segundo plano. Um jovem rico, na verdade, ele trocou o caminho da salvação para preservar as suas riquezas. Ele até queria realmente um lugar nos céus. Quando realmente ele perguntou para Deus o que o homem deveria fazer para alcançar a salvação. Deus explicou para ele que ele deveria guardar os mandamentos, buscar o conhecimento de Deus. Ele diz, olha, eu tenho tudo isso. Mas ele queria ser perfeito e Deus diz, olha, se você quer ser perfeito, então faz o seguinte, venda tudo que você tem e distribua com os pobres. E a palavra diz que ele saiu dali triste, porque o coração dele não estava nos caminhos do Senhor, estava realmente nas riquezas. Isso é bom para que nós possamos pensar, mas isso não se aplica justamente só nas riquezas, os recursos financeiros em si. Se aplica para qualquer coisa em que o homem coloca o coração dele no lugar de Deus, onde na verdade devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia também cita outro homem que era muito riquíssimo na Bíblia, um homem que tinha uma grande fazenda, construiu uma grande propriedade, colheu muitos frutos, guardou nos seus celeiros e não estava dando conta. Aí ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer agora? Tenho tudo isso aqui, mas não tenho onde guardar. Vou fazer o seguinte, vou derrubar tudo isso aqui, construir outros celeiros maiores e acumular essa riqueza toda que eu tenho. Depois eu vou comer, beber, dormir, só isso. Uma boa, descansar. Mas não tinha nem se preocupado com a vida espiritual. Mas o fim chega para todos, a morte vem para todos. E diz a palavra de Deus que naquela mesma noite, Deus chegou e perguntou para ele, louco, você é um louco. Esta noite pedirei-te a tua alma, para quem tem preparado e para quem será. Ou seja, mostrando realmente que se o nosso espírito não estiver pronto para voltar para o Pai a quem o deu, poderemos perder realmente a nossa vida e a nossa vida tomar um rumo diferente, porque só existe dois caminhos, céu e inferno. E esse caminho foi aberto por Cristo, onde ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a palavra nos ensina vários e vários textos em que nós, seres humanos, devemos procurar o caminho da verdade, o caminho da salvação. Buscar realmente aquilo que nos apraz, que nos dá realmente alegria no nosso viver. E isso que Salomão estava colocando aqui, nesse texto, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Ou seja, porque quando a pessoa tem uma ganância muito grande em querer ser rica demais, em querer ter posse demais, ele acaba se prejudicando e não alcança esse objetivo na vida, porque tudo isso, diz a palavra de Deus, o grande sábio Salomão, que é considerado como vaidades e vaidades. E quem amar demais a abundância também nunca se fartará da renda. Por quê? Porque o coração está tão tendencioso a só querer aquilo, que a pessoa às vezes perde até o sentido e o rumo de outras coisas que poderiam ser importantes e acaba concentrando demais naquelas e perdendo o foco. Então esta é a palavra que Salomão nos deixa hoje. Temos que realmente buscar as riquezas do alto, onde a traça nem a ferrugem consome. Nada contra as riquezas da terra, a Bíblia não condena, mas o que não podemos deixar é que o nosso coração não tome caminhos diferentes. Que o nosso coração deve estar ligado primeiramente ao Senhor. Buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Porque as coisas que são da terra vão se passar, mas as dos céus elas são eternas. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por estar acompanhando esse trabalho. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like aí, se sentir o desejo do coração e que Deus abençoe em nome de Jesus.